Boa noite, amigos do Canelada. Noite de amistoso. Amistoso no Allianz Parque. Jogo já decidido. Palmeiras já na semifinal da Libertadores. E um jogo que o Abel Ferreira surpreendeu muita gente colocando o time titular. Botou o time titular, mas provavelmente porque vai ter data FIFA, tem um clássico contra o Corinthians. Depois, data FIFA, vai ficar aí parado pelo menos ali uns 9 dias, né? São 9 ou 10 dias sem jogo. Então, Abel Ferreira provavelmente optando por colocar seu time titular para dar ritmo de jogo, já que vai ter uma semana depois cheia para treinar. Agora, foi um dia de amistoso no Allianz Parque. O Deportivo Pereira chegou até a ser um pouquinho melhor no começo do primeiro tempo, mas depois o Palmeiras resolveu jogar, foi melhor no segundo tempo. Agora, um jogo amistoso, mas para coroar mais uma semifinal do Palmeiras na Libertadores. É um Palmeiras com números impressionantes em Libertadores. Das últimas Libertadores, ganhou 2, foi campeão 2 vezes de Libertadores com Abel Ferreira e tá sempre chegando, Bruno Prado. Boa noite, Bruno Prado, Flávio Prado, Fábio Piperno chegando também. É um Palmeiras que sempre chega. E é um Palmeiras, Bruno, Boca e Racing tá empatado ainda, 0-0. Deve ir pros pênaltis. É um Palmeiras, pra mim, favoritíssimo contra qualquer um dos dois. Claro, a camisa do Boca pesa, La Bombonera pesa, o torcedor palmeirense agora tem que torcer pro Racing passar? Sim, mas eu não acho que esse Boca dá muito medo no Palmeiras, não. Eu acho que hoje é o contrário, né, Bruno? Verdade. Boa noite, Pilhado. Boa noite a todos. Também acho que o Palmeiras é favorito na semifinal, independente do seu adversário. Não quer dizer que será fácil, vai ser um confronto difícil contra qualquer um dos argentinos que passar, mas o Palmeiras é favorito. Eu acho que o Palmeiras é o favorito a ganhar o título. O que não quer dizer que é uma barbada, que ele vai atropelar todo mundo, mas é o melhor time. Acho que ele é o favorito a ganhar a Libertadores. O jogo de hoje realmente foi um jogo em que o Palmeiras já estava classificado, já tinha feito sua parte lá na Colômbia, foi um outro ritmo, não foi aquele ritmo normal, forte de competição. Palmeiras bem relaxado, apesar de estar com seu time titular, e foi praticamente um amistoso. Chega na sua 4ª semifinal consecutiva, só de times brasileiros, só o Santos do Pelé conseguiu isso, 4 semifinais seguidas de Libertadores, e o Palmeiras chega. E chega de novo para brigar forte para ser campeão da Libertadores. Se conseguir, vai se tornar o brasileiro com o maior número de títulos, mas isso aí é mais para frente. Mas outra vez é um Palmeiras forte, consistente, que perde pouco, que está aí pronto para tentar ganhar mais uma Copa Libertadores. É um Palmeiras que perde pouco, é um Palmeiras que tem um baita treinador, é um Palmeiras que tem comando, é um Palmeiras que tem gestão, é um Palmeiras que tem vontade, que tem disciplina tática, que tem organização. Então, é o favorito ao título da Libertadores. Mas Piper, não é? Tudo bem. Tá agorando. Não tô agorando. Agora, o Palmeiras tem o que nenhum desses times que estão nas semifinais tem. O Inter. Há quanto tempo o Inter não chega numa semifinal e não faz uma campanha convincente em Libertadores? Boca e Racing. O Boca já não é aquele Boca temido do passado em Libertadores e o Racing menos ainda. Se eu fosse o palmeirense, eu ia estar torcendo muito agora pro Boca passar, pro Racing passar. Deve estar indo pros pênaltis. Aí você tem o Fluminense e tem o Olímpia, que não são times para fazer frente com esse Palmeiras. Claro, é futebol. Palmeiras pode perder? Pode. Mas hoje, por todas as virtudes que eu falei aqui e pelos talentos individuais, que você fez o seu sobe-sonzinho e não me deixou completar, também tem muito talento individual. Rafael Veiga, Rony, Zé Rafael, Gustavo Gomes, Murilo, o Everton, Mike e Marcos Rocha, Piquerez. Olha o time do Palmeiras. É muito mais time e tem muito mais virtude do que qualquer outro time que sobrou na Libertadores, Piperno. Boa noite, Pilhado. Boa tarde, boa noite aos colegas, à nossa audiência. Eu concordo com boa parte do que você disse, mas futebol não é assim. Futebol tem outras variáveis. Então, individualmente e coletivamente, eu acho que o Palmeiras, desses times que chegaram, né, a essa fase, é o melhor. Mas o ano passado, o Palmeiras também, o Palmeiras versão 22 era até melhor que esse. Aí vai fazer a semifinal contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo não tinha o Danilo,
o Scarpa e o Veiga machucou. Então, e aí, com esse meio campo desmantelado, o Palmeiras perdeu o jogo e depois não se recuperou. Essas coisas podem acontecer. Então o Palmeiras tem, por exemplo, no meio campo, o Veiga, que é um excelente jogador. Mas e se por acaso acontece alguma coisa e o Veiga, de novo, não pode atuar numa semifinal? Quem é o substituto? Hoje, por exemplo, o Arthur entrou na metade do segundo tempo e certamente vai ser uma experiência que o Abel vai tentar mais vezes, mas o Arthur não é o Veiga. Então, veja, a gente não pode prever esse tipo de coisa. Eu acho que em condições normais o Palmeiras é ligeiramente favorito para ganhar esse título, mas não quer dizer que já tenha ganho. Outra coisa, o Palmeiras não tem o Dudu. Então o Palmeiras também agora vai ter que experimentar uma outra solução, uma outra alternativa. A gente ainda não sabe qual é. Hoje tentou o Flaco Lopes, não teve uma atuação tão convincente, então certamente ele vai mexer em muitas coisas até lá. E o Internacional, que tem um time abaixo do time do Palmeiras, não é um time do mesmo nível, o Internacional, por sua vez, ele se reforçou muito bem. Trouxe 2 jogadores de Copa do Mundo, ele trouxe um goleiraço e ele trouxe um cara que, para mim, é o melhor atacante em atividade do futebol brasileiro. O Ener Valencia é um cara que fez um monte de gols em Copa do Mundo. Esse cara está mais do que testado. Aliás, ele classificou o Inter contra o Bolívar, ele fez os 3 gols do Inter. Então, veja, o Internacional que já deixou de lado o Campeonato Brasileiro, aliás, para mim, perigosamente, porque está lá embaixo, mas eu acho que para a Libertadores, pensando nesse torneio de tiro curto, ele se reforçou muito bem e trouxe um atacante muito bom de bola, que é, inclusive, melhor que os atacantes do Palmeiras. Bom, o Piperno disse um ligeiro favoritismo. Eu acho o Palmeiras muito favorito. Acho de verdade. Não acho que os times que sobraram na Libertadores têm todas as virtudes que tem o Palmeiras, não tem o treinador há tanto tempo, não tem a organização que tem o Palmeiras. Talento individual também, Flávio. O elenco do Palmeiras é um baita elenco. Você vê, é um elenco tão bom que perdeu o Dudu. O principal jogador dessa geração, o principal ídolo dessa geração, e mesmo assim segue sendo favorito. Ou seja, para mim o Palmeiras está muito à frente dos outros. Concordo com o Piperno. O Inter fez contratações pontuais, o Rocher, baita goleiro de seleção uruguaia, Copa do Mundo, Ener Valencia, Arangues, tem o Alan Patrick que joga bola. O Inter tá montando um time realmente chato. Mas eu ainda não acho um time páreo pro Palmeiras. Claro, pode vencer uma final do Palmeiras? Óbvio que pode, como pode o Fluminense. O Olímpia não pode jamais. Não vai nem passar do Fluminense. Agora, ou é Boca, ou é Inter, ou é Fluminense. Pra bater esse Palmeiras, na minha opinião. E mesmo assim, eu acho o Palmeiras bem favorito contra todos, Flávio. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Eu também acho. Acho que o Palmeiras, aliás, desde o começo, né? Para mim, os 2 favoritos sempre foram Palmeiras e Flamengo. Sempre. São os 2 melhores elencos, são os 2 times mais caros, são os 2 times que tiveram um acerto administrativo importante, o que não foi transportado, no caso do Flamengo, para a administração do futebol. Mas são os 2 grandes favoritos. No momento que um deles ficou pelo caminho, o outro virou o favorito. Como no ano passado, quando o Palmeiras ficou pelo caminho, o Flamengo fez valer o seu favoritismo. Eu também creio que dificilmente o Palmeiras deixará escapar essa possibilidade de ganhar a Copa Libertadores pela 4ª vez. Agora, foram pontuadas várias situações aqui, né? Nós não podemos esquecer que é um jogo só na final. O time do Palmeiras é um time que defende melhor do que ataca. Bem melhor, né? Defende bem melhor do que ataca. Se você tiver um Palmeiras numa situação adversa no começo do jogo, ele pode ter dificuldades. Sem o Dudu, essas dificuldades pioram muito, que é o cara mais criativo. Mas aí é muita teoria do se contra, né? Eu estou só colocando situações. Mas acredito sim que contra quem for, o favoritismo é do Palmeiras. O Boca, se passar, é terrível. É o tipo de adversário que é melhor evitar. Mas hoje a diferença do Boca para o Palmeiras é gigantesca. Em termos de bola, em termos de técnica, em termos de condição financeira, em termos de tudo. É o Boca, né? Uma camisa monstruosa em Libertadores. Não tem nenhum time no Brasil com a tradição, com a pegada do Boca. Isso não tem. Mas realmente a diferença dos 2 times hoje é gigantesca. É enorme. Eu diria até que o Racing é mais perigoso do que o Boca jogando bola. O Racing está um pouquinho até melhor que o Boca.
Agora, A chance do Palmeiras chegar à final é muito grande. é muito grande. A chance do Palmeiras chegar na final é bem grande. Agora, Bruno, o jogo de hoje, né? Eu acho que o grande questionamento, será que o Abel fez certo em colocar o time titular? Por quê? Porque ele poderia poupar. Era um jogo que já tinha classificação, a gente falou aqui, foi praticamente um amistoso. Palmeiras e Deportivo Pereira no jogo de hoje. Agora, ele tem uma semana cheia pela frente, que vai ser a data FIFA, não vão ter jogos e ele vai poder só treinar. O Vamp é contra poupar, porque fala de ritmo de jogo. Provavelmente foi isso que o Abel pensou, né? Eu tenho esse jogo e o jogo do Corinthians, que é o clássico no Allianz Parque. É no Allianz Parque, né? Não, na Arena do Corinthians. Não, é na Neoquímica Arena. Tem o clássico ainda nesse fim de semana, mas depois não tem. Será que ele optou isso pra ter... Tanto faz, né? Onde eles jogam, o Palmeiras é muito favorito. Ah, mas tá bom, Flávio, mas ele é menos favorito na Neoquímica Arena do que no Allianz Parque. 10% menos, digamos. Só pra não discordar de você. É só pra me irritar. É só pra me Para não irritar. discordar totalmente, 10% menos. É óbvio que o Palmeiras é menos favorito na Neoquímica 10% Arena. menos, Tá bom. Você acha que o time malaco do Palmeiras, malaco no bom sentido, vai ficar preocupado com o Corinthians, time? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, tá de eles vão brincadeira. chorar. Eles vão chorar, nossa, vai ser uma pressão. Vocês juram que vocês acham que não faz diferença o time jogar fora de casa com a torcida do Corinthians botando Você vê pressão? como o Palmeiras tem perdido lá no campo do Palmeiras. No campo do Corinthians. Você quer ver os números? Você quer ver? Não recente. Tá bom. Pega o número agora. Tá bom, pega os números recentes na Neoquímica Arena e os números recentes no Allianz Parque. Palmeiras Eu te garanto que vai melhorar na Neoquímica Arena pro Corinthians. Tem um empate na arena. Ô Flávio, Tá louco, só não é muito diferente. eles ficam. Esse negócio de número, de estatística, Gente, você jura que você vai concordar com isso? Que não faz diferença Veja, jogar no Allianz Parque ou na Neoquímica Arena? No caso do Palmeiras, não, eu vou te mostrar por quê. Se você juntar o ano passado, o campeonato passado e esse aqui, o Palmeiras perdeu 6 jogos. 3 em casa e 3 fora. O Palmeiras joga do mesmo jeito, a gente fala isso todo o programa. Time bom é assim. O Corinthians, que ele é medroso, banana quando joga fora, ele não ganha da Portuguesa Carioca. E em casa, aí ele se enche de coragem. Então, em casa, Aí ele fica ruim. é o Corinthians que melhora um pouco. Ruim, mas largo. Mas não é o Palmeiras que vai piorar fora, é o Corinthians que vai melhorar um pouco. Por isso, esses 10% aí. Eu fui pegando aqui Palmeiras e Corinthians. Dos últimos 13 jogos, o Corinthians ganhou 1. Os últimos 13. Tá bom, mas calma aí. Foi na Neoquímica. Foi. Aí, ó. 10%. Foi na Neoquímica Arena. 2 gols do Roger Guedes. Deu menos. Calma, eu quero ver empate, Vamos ver tá aqui, maluco? vou dar uma olhada. Tem que ver quantos empates também na Neoquímica Arena e quantos empates na... Ou seja, Mas faz diferença, gente. Pô, uma Isso, coisa seria uma Palmeiras vez. e Corinthians no Allianz Parque. uma vez. Faz diferença. Sabe o que faz Pô, diferença? vocês são muito... Sabe o que Uma faz vez. diferença? Aliás, eu ia falar que o Corinthians e Ituano faz diferença, mas nem isso, que o Ituano eliminou o Corinthians dentro do campo do Corinthians. Teve Mas assim, quando 3 empates em Itaquera. Quanto? Nesses 13 jogos. 3 empates, uma derrota do Corinthians, uma derrota do Palmeiras. Deixa eu ver quantas o Palmeiras ganhou aqui. Itaquera ganhou uma. Vamos ver. 1, 2, 3. Ganhou 3, empatou 3 e perdeu uma. As últimas 7 na E no Allianz Parque? Allianz Parque, vamos ver. Palmeiras ganhou, a última ganhou. Tô falando. Aí 2 ganhou, 3 ganhou. Aí teve um empate. E mais? Ganhou. Falei. Outro empate. Aí, já são É isso. dois São empates. 2 empates e o resto ele ganhou tudo. Aí, pronto. 2 contra 3. E uma vitória. Os números são Ou melhores. seja, em 7. É claro que os números são melhores. Ganhou uma. O Sérgio Corinthians ganhou uma do Palmeiras. Que coisa fantástica. E foi por causa do Sete em time casa. bom. Lógico. Ficaram assustadíssimos. Meu Deus do céu. Nossa. Ficaram você jura, assustados por time bom. O time do Palmeiras olhava e falava, meu Deus, que medo. Ai, tá assustado. Então nenhuma torcida impõe uma certa intimidação nos outros jogadores. Uma. Você sabe qual é. A do Boca. Da do Boca ele vai falar. Essa A do Boca que Essa perdeu sim. pro Corinthians todo reserva lá na Bomboreira. Sim, É essa. sim. Que a garotada da base do Corinthians ganhou lá. Ganhou, mas o ganhou igual ganhou ontem, mas ganhou. Isso não, o time é ruim, por isso que eu tô falando. A única torcida que impõe, que faz o cara ficar com medo, e o Vampeta falou que jogava de fraldão lá. O Vampeta falou, o Vampeta, que é um cara sempre foi de pegada e tal. Eles morrem de medo de jogar lá. Era o Gilmar Fubá, né? Que ficava com o resto. O Márcio Costa. Márcio Costa Jogava de Precisa relógio. acabar isso logo e tal.
E mesmo assim, o time ruim não adiantou, mesmo com a torcida que faz diferença, que é a torcida do Boca. Até o time que faz a diferença, que a torcida faz diferença. Sendo ruim, você não pode confiar tanto assim. Então não dá. A torcida serve para. Só assusta time ruim. Time bom chega lá e se impõe. Bom, eu discordo. Eu acho que a torcida faz muita diferença, até por isso todos os times têm retrospecto melhor em casa do que fora, senão seria diferente. Não, é porque time ruim se assusta na casa do adversário. Agora, ver retrospecto, time bom na casa do adversário não muda nada. Tanto que o Palmeiras, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, perdeu um jogo só quando ele já era campeão fora de casa. Tá nem aí. Perdeu Time duas bom. em casa. O Flamengo perde muito pouco fora de casa. Não perde time bom, não esse. Esse tá uma bagunça. Esse Flamengo dá uma bagunça. Não, mas aí é a bagunça do Flamengo, é outra coisa. Mas o time bom do Flamengo não perde fora. Não tem problema nenhum. O Flamengo perdeu do Cuiabá de sacanagem, não porque ia perder do Cuiabá. Lógico, o Palmeiras foi lá e deitou. Um time bom, não adianta. Aí a torcida faz aquele barulho todo. É bonitinho, é bonitinho falar. Oh, que legal, que emoção. Isso é sempre a mesma coisa. Acende aquele celularzinho. Acende o celular. O cara vai ter medo de luzinha de celular, pô. Ah, vai Gustavo Gomes.